Olá, amigos do canal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Anderson e estarei trazendo para vocês alguns pontos que eu considero importantes para a utilização do ACC no Nivus Comfortline ano 2025/2026. Lembrando que este veículo ele não possui o pacote ADAS integrado, que é composto pelo Park Assist, Lane Assist, dentre outros assistentes de condução. Aquele que não é inscrito, considere se inscrever, já vai deixando a sua curtida para fortalecer o canal e vamos deixar de conversa e seguir para o vídeo. Estamos a bordo do Nivus Comfortline ano 2025/2026 e estarei demonstrando aqui alguns pontos a respeito da utilização do ACC em relação também ao Front Assist. Primeira questão: para o funcionamento do ACC, o Front Assist precisa estar ativado? A resposta é não. O Front Assist, ele funciona na dependência do ACC? Também não. O que eu observei é que o Front Assist, ele complementa a segurança do veículo em relação aos veículos que vão à frente. Em que sentido? O Front Assist, ele complementa o funcionamento do ACC quando o ACC está ativado e ligado. O próprio ACC, ele já faz o serviço de aceleração e frenagem. Já o Front Assist, ele faz o serviço de apenas frenagem de emergência. O que seria isso? A frenagem de emergência é o carro está sendo monitorado e se algum obstáculo ou algum carro parar repentinamente à sua frente, o Front Assist vai frear o veículo automaticamente, né? E avisar o condutor daquela emergência para que o condutor assuma posteriormente a frenagem, caso seja necessário parar o veículo. Ou seja, o Front Assist ligado ou desligado não impacta na utilização do ACC quando ele está ativado e ligado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: como eu posso utilizar o ACC da maneira mais eficiente e mais segura? O ACC, ele não depende do Front Assist, que é ativado a partir deste botão que fica abaixo do sinal de mais, do lado esquerdo do volante. Neste botão, a gente entra na parte de assistência do veículo e pelas setas do lado direito, nós podemos acessar a opção do Front Assist. No botão OK, a gente ativa ou desativa. Quando o veículo está em movimento, o Front Assist, ele não desativa. E o que eu percebi é que o Front Assist, se eu não me engano, ele ativa automaticamente. Você desligou o veículo, ligou novamente, ele já volta ativado, porque ele é um modo de segurança do veículo. Eu percebi isso. Eu desliguei ele e eu lembro que eu não reativei. Então, quando eu liguei o carro hoje novamente, eu percebi que o Front Assist já estava ativado. Esse é o segundo ponto. Então, o terceiro ponto. O terceiro ponto é como ativar o ACC. Para que o ACC funcione de maneira eficiente e o condutor saiba quais serão os momentos de frenagem, é necessário, primeiro, ativar o sistema de distância do veículo que vai à frente. Ele é ativado a partir deste botão aqui no centro, entre o sinal de mais e menos. Então, quando se clica nele, setas laterais vão aparecer naquela barra vertical que fica no centro do painel, e a partir daí, pelos botões de mais e de menos, você pode definir a distância que você quer de segurança em relação ao veículo que vai à sua frente, e a partir disso você estabelece um parâmetro de segurança. Se você está em uma rodovia, é conveniente que você deixe na última barra superior, por causa das distâncias que existem entre os veículos numa rodovia. Numa viagem longa aí, que você pega uma rodovia em que os carros realmente não andam tão próximos. Agora, num deslocamento como eu faço, não convém eu deixar na última barra. Por quê? Porque eu vou estar andando numa velocidade mais lenta do que a velocidade da via, por causa do trânsito engarrafado. Então, eu sempre deixo na primeira barra. Do meu ponto de vista, isso aí é minha percepção, eu começo a classificar cada barra como um carro de distância. Então, se eu quero deixar 5 carros, 5 barras. Se eu quero deixar um carro de distância em relação ao carro que está à minha frente, para ter essa lacuna de segurança, eu coloco na primeira barra. Então,
aqui está na primeira barra. Se eu quero na última barra, então eu clico aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Está na última barra. Se eu quero na primeira barra, eu clico novamente no centro e diminuo. 4, 3, 2, 1. Uma barra. Pronto. Você definiu a distância do veículo que vai à sua frente. Essa é a distância de segurança. O ACC, agora, como eu posso ativar? Existem duas formas. Isso pode ser feito de duas formas. Eu posso ativar pelo RES ou pelo SET, a partir do momento em que eu deixo o ACC ativo. Então, o ACC ativo, ele é controlado por esse botão superior, acima do botão de mais. Ao clicar nele, nós ativamos ou desativamos. Nesse momento, eu desativei. Ao desativar o ACC, a gente começa a observar o odômetro do veículo, onde mostra ali a quilometragem rodada. Quando eu clico no ACC para ativar, ele muda para um ponteiro e definição da velocidade, ou seja, quilômetros por hora. A partir deste momento, a gente vai poder fazer a ativação literal ou ligar o ACC de fato. Então, como se faz isso? Em decorrência da utilização ao longo desses meses com o veículo, eu percebi que é mais conveniente sempre utilizar o SET, quando a gente vai ligar o ACC para que o radar comece a monitorar e faça aceleração e frenagem com base naquilo que foi definido aqui pelo condutor. Neste momento, ali está zerado, ou seja, não há nenhuma, de antemão, não há nenhuma quilometragem na memória. Então, eu sempre vou pelo SET, porque o SET pega a velocidade atual da quilometragem, do quilômetro por hora do veículo. Então, se eu dou um 7 aqui, ele atualizou para 47 km por hora e nós estamos chegando próximo ao semáforo. Eu vou deixar ele trabalhar sozinho, o semáforo já abriu. Então, essa aqui é uma via de 60, então eu posso aumentar de 10 em 10 ou diminuir de 10 em 10 pelo sinal de menos. Ok? Então, eu vou aqui colocar 60 por hora. Ok, ele vai alcançar a velocidade de 60 por hora. Como que o ACC desativa? Ou ele desativa na frenagem quase que total, quando o veículo começa a parar por si só, porque o trânsito parou, ele, quando atinge 19 km por hora, entre 20 e 19, ele aciona ali uma mensagem no painel para o condutor assumir e frear o veículo, e com 19 km por hora, ele desliga totalmente e deixa o carro solto. E é a hora que o condutor tem que assumir a frenagem para não colidir. Como eu ativo o ACC? O ACC só começa a permitir que ele seja ligado quando você está com 25 km por hora. 25 km por hora, você já pode ativar o ACC pelo SET ou pelo RES. O RES, ele representa o resumo ou a memória da última velocidade programada. Então, vamos supor, eu vou aqui, vou colocar aqui 40 km por hora, vou desativar o ACC, vou acelerar até 70 km por hora e vou ativar novamente o ACC pelo RES. Eu estou a 78, ativei pelo RES. Eu tinha programado na memória 40, olha, ele está freando sozinho. Ou seja, então é muito perigoso sempre estar ativando pela memória. É mais conveniente ativar pela atualização, pelo SET. Por quê? Porque você sempre vai pegar a velocidade atual do veículo. Isso faz com que você não se assuste e, querendo manter a velocidade, acabe fazendo com que o veículo reduza a velocidade, e isso pode talvez causar um acidente, dependendo da velocidade que você esteja, dependendo do trânsito, dependendo de vários fatores aí, porque o carro vai frenar, ele vai frear repentinamente ali, porque ele vai voltar para a velocidade que tinha sido programada anteriormente ali, que no caso era 40 km por hora. Outro ponto é a respeito do ACC quando está ativado. Vou ativar ele aqui pelo RES, pegou 26 km por hora. Eu posso diminuir de 1 em 1 ou aumentar de 1 em 1. Pelo SET eu diminuo de 1 em 1. Pelo RES eu aumento de 1 em 1 a velocidade do ACC. O Start-Stop ativou, o carro está desligado no momento. Quando ele desativa assim para não ficar com o pé no freio, o que eu faço? Eu coloco sempre no neutro, puxo o freio de mão e aguardo. Por quê? Porque esse semáforo aqui, ele leva quase 3 minutos com ele sinal vermelho. Então, geralmente eu faço isso. Vamos ao outro ponto, a questão dos veículos que vão à frente. Beleza, o objetivo dele principal é veículos. Ele pega veículos, tradicionalmente, quanto maior, melhor para o radar monitorar. Então, freio, drive,
freio de mão, pronto. É isso que eu faço. Então, voltando à questão do radar. Ele pega veículos, pega moto e também pega ciclista. O ciclista é algo que é novidade para mim, por quê? Porque ele pegou o ciclista que estava no acostamento. Então, eu estava na faixa da direita, o ciclista estava no acostamento, próximo à faixa, e eu estava com o ACC ligado, numa via de 80, e do nada, e nem um carro à frente, do nada o Nivus reduziu a velocidade, freando, e eu me assustei, né? Estou na velocidade constante aqui, 80 por hora, tranquilo, sossegado, e nunca tinha detectado ciclista. Então, conseguiu detectar o ciclista que estava na marginal ali, pedalando no acostamento, seguindo no mesmo fluxo, né? Então, assim, pega ciclista? Pega, porque o ACC funcionou. Então, não sei qual é o nível de amplitude, né? Mas moto, por exemplo, dependendo da moto, se a moto estiver localizada na direção do farol, já aconteceu de não monitorar. Agora, quando a moto é uma moto de pequeno porte, né? Por exemplo, e está no centro aqui do veículo, até numa distância relativa, assim, uma distância boa, o radar consegue monitorar. Então, assim, tem que ter muita atenção em relação ao veículo que vai à frente e ao tipo de veículo. Mas é um radar que funciona de maneira bem eficiente. Outro ponto, tem que se ter cuidado quando se está fazendo curva. Quando se faz curva, o radar está pegando de frente, ele não está pegando lateralmente, fazendo a curva. Então ele está monitorando aqui. Se você está com ACC ligado, dependendo de como você entra na curva, você corre o risco dele continuar acelerando, dependendo da velocidade que você atribuiu, e o carro começar a ganhar velocidade fazendo curva, porque ele não está monitorando, não tem nada à frente dele que monitore. Então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Quando o ACC está ligado, é possível você acelerar além da velocidade programada, mas se você pisar no freio, obviamente ele vai desativar o ACC. Se você clicar aqui, né, no botão, você vai desativar o ACC. Então, são esses pontos em que tem que se ter atenção e saber que eu posso acelerar com o ACC ligado, mas quando você acelerar, você vai sentir que o pedal vai endurecer um pouco, então traz um certo desconforto, porque ele fica meio querendo controlar. E você sente que o carro, ao mesmo tempo que você está acelerando, ele tá freando. Então traz um desconforto um pouco chato, assim, né? De a gente tá na condução aqui. Se eu tô acelerando, então ele não tem que ficar freando. Então quando você tá acelerando e você tá meio que tirando o pé ali de maneira gradativa do pedal, do acelerador, você sente que o carro tá freando. Então fica um certo desconforto. Outro detalhe. Eu consigo controlar a velocidade dele só pelo sinal de mais e pelo sinal de menos. Então, por exemplo, se eu quero andar a 80 por hora, eu coloco o ACC 80 por hora, e se eu tiver necessidade de reduzir por algum motivo, um quebra-mola que eu sei que está à frente, não tem nenhum veículo que vai fazer o ACC identificar esse veículo e reduzir automaticamente, eu vou reduzindo de 10 em 10 até chegar numa velocidade que eu consiga, por exemplo, passar naquele quebra-mola ou fazer uma curva. Exemplo aqui, eu vou ativar pelo 7, que é o que eu tenho feito, ele está a 39 km por hora, vou colocar a 50, e chegando ali naquela rotatória, eu já vou começar a diminuir pelo sinal de menos, ó, 50, 40, então ele já está freando automaticamente, meus pés estão parados aqui. 20 é a velocidade mínima programável aqui, então, ó, 30, 20 novamente, então eu estou fazendo aqui a rotatória numa velocidade de 20 por hora, sem pisar no freio, sem pisar no acelerador. Vou aumentar agora aqui, ó, vou aumentar agora aqui para 30, 40, 50. Fiz a rotatória sem pisar no freio e sem pisar no acelerador. Ó, pessoas na faixa ali, reduzi para 20, vou parar aqui, tive que colocar o pé no freio, pronto. Start Stop ativou, tiro o pé do freio, Start Stop religou, ativo novamente aqui o ACC, só com 25, pronto, 28, boto 30, boto 40, boto 50. Os carros ali estão parando ali para pegar a rotatória, já diminuo para 20
Ele já identificou o veículo. Estou fazendo a rotatória, colocar 30 por hora. Estou fazendo a rotatória aqui sem acelerar. Então, é possível manter o ACC ativado, aumentando e diminuindo a velocidade. Eu sei que essa rotatória aqui é um pouco curta, diminuo para 20 km por hora e consigo fazer aqui a curva tranquilamente. Ó, vai alcançar 19, 18, ele ainda está com o ACC ligado. Ó. Isso aqui é raridade acontecer isso aqui. Ó. Com 20 ele já desativa. 19, ó, desativou. Limite de velocidade, desativou. Alcançou 18 km por hora, ele desativou. Então ele ficou oscilando ali entre 19 e 20 km, não desativou. Então ele desativa literalmente a 18 km por hora. E aí é quando o condutor ele tem que assumir o controle dos pedais. Então é isso, meus amigos. Esse é o Nivus Comfortline. Demonstrei aqui para vocês a utilização do ACC sem o pacote ADAS, que é o pacote mais completo, que vem com Line Assist, dentre outros assistentes que são interessantes, principalmente o assistente de frenagem total, né? O assistente de frenagem total. Eu creio que esse ACC aqui do Nivus Comfortline deveria ter ao menos o controle de frenagem total dele até parar, que aí traria mais segurança para o veículo. E se ele tivesse também o de retomada de aceleração, que ele pudesse frear até parar no trânsito pesado e depois retomasse a aceleração, seria o mundo ideal. O Line Assist é interessante, mas eu acho que traz muita insegurança, né? O Park Assist também é algo interessante para quem tem dificuldade ali de estacionar, mas aqui no pacote do Nivus Comfortline seria interessante que tivesse pelo menos essa função aí de parar literalmente o veículo e depois retomar a aceleração para trazer mais conforto, principalmente quando se pega trânsito pesado. Pois é isso, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e fazer seu comentário. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.